E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pai, o Senhor tem falado conosco através das canções, dos louvores. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, que eu seja apenas o Teu instrumento, Pai. Fale comigo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Nós já sabemos, né? O que acontece aqui com Paulo e Silas. Nós até cantamos que Paulo e Silas na prisão foram livres, que o Senhor os libertou. Tem várias canções aí que falam sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que a vida toda de Paulo, né, como a gente conhece, Paulo, ele foi preso não por fazer o mal, mas Paulo foi preso por fazer o bem. Paulo foi preso porque estava anunciando a Jesus, né? E nessa passagem nós vamos ver ele sendo preso junto com seu amigo Silas, com seu companheiro de caminhada. E é engraçado que todos os lugares que você vê Paulo falando, Paulo sendo preso, é sempre guiado pelo Espírito. Quando ele foi para Roma, né, foi uma profecia que aconteceu ali. Quando ele foi para Jerusalém, ele recebeu uma profecia de que lá em Jerusalém ele seria preso. E quando ele está nessa cidade, que é a cidade de Filipos, Paulo estava tentando ir para outros lugares. Ele estava em viagem missionária e ele falou assim: eu preciso evangelizar em tal lugar, eu preciso evangelizar na Ásia, eu preciso evangelizar na Mísia, eu preciso evangelizar, eu estou preparando a minha carruagem, minha embarcação, preciso ir para aqueles lugares. E todas as vezes que ele preparava a mala para ir ou para a Ásia ou para a Mísia, o Espírito Santo interrompia. Né? Ele estava lá com a mala pronta. Não vou. Não é para lá que você vai, não. Então, Senhor, a primeira vez foi para a Ásia. Então, não é para a Ásia? Então eu vou preparar, porque é para a Mísia. Já que você não quer que eu vá para a Ásia, eu vou para a Mísia. Preparou a mala e novamente o Espírito Santo falou: não vai. E ele ficou na espera, até que certa noite ele teve um sonho e o Senhor lhe apresentou um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele falou: tá, então agora eu vou. E foi para Troade. Pararam em Filipos. Chegaram lá, guiados pelo Espírito, porque Paulo estava sempre sendo guiado pelo Espírito Santo, junto com seu amigo, foram conhecer a cidade, foram conhecer o ambiente. Porque, veja bem, Paulo queria ir para a Ásia porque ele conhecia ali, ele sabia mais ou menos como era, né? Estava lá procurando um espaço. Tá, e foi para a Mísia também. Mas lá na cidade de Filipos, quando você percebe que ele chega na cidade, ele vai procurar um lugar. Ele fala assim: foram procurar um lugar onde eles podiam orar. Veja que ele recebeu uma visão de um lugar, para ele ir para um lugar, para Macedônia, para receber, porque as pessoas lá precisavam de ajuda, precisavam de oração. E era um lugar que Paulo não conhecia. Ele chegou na cidade, foi conhecer a cidade e foi procurar um lugar para que ele pudesse orar. Né? Muitas das vezes a gente está acostumado, querido, com o lugar que a gente entra. A gente vai para os lugares que a gente se sente bem. Né? Aí eu vou lá, porque eu conheço fulano. Sabe aquela festa que você é convidado? Você gosta de ir na festa que você conhece todo mundo. Você vai na festa do seu parente, você vai na festa do seu amigo. Aí alguém do seu trabalho te chama. Você não conhece ninguém. Mas quem vai? Você cutuca a colega do lado e fala: você vai, fulano. Né? Ou na confraternização de algum lugar. Porque você não conhece. Você precisa de levar alguém junto. Porque você não se sente bem. E a gente precisa prestar atenção na voz do Senhor, onde o Senhor nos coloca. Né? Eu fiz um comentário hoje lá em casa. É o Senhor falando comigo também. Eu estava ambientada num lugar. Já estava acostumada com o ambiente. E eu cheguei em outro ambiente e me senti completamente deslocada. E aí eu fiz um comentário: todo lugar que eu vou tem alguém assim.
Aí eu parei e pensei, mas é Jesus querendo que eu faça alguma coisa. É Jesus querendo que eu fale. Porque se para Ele está me levando para lugares que tem pessoas que necessitam de ouvir a palavra dEle, que tem pessoas que creem diferente do que eu creio, e que não necessariamente eu precise abrir a minha boca para que essa pessoa receba e ouça a voz do Senhor, é o Senhor que está me colocando lá. E foi o que aconteceu na vida de Paulo. O Senhor levou ele para Macedônia, levou ele ali para aquele lado, levou ele para Filipos, ele foi procurar um lugar para orar, ele achou um lugar para orar, ele foi até a beira de um lago, encontrou ali umas mulheres que oravam, que pediam, né, que tinham ali temor ao Senhor. Ele evangelizou, ganhou aquelas mulheres para Jesus, e ele estava sempre indo orar. E no caminho que ele estava sempre indo orar, tinha ali uma pessoa que adivinhava. E a pessoa falava, lá vai os servos do Deus Altíssimo. Observe que Paulo estava indo orar. A mulher sempre falava, lá vai os servos do Deus Altíssimo. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele só fazia o que o Espírito Santo mandava ele fazer. Ele era cheio do poder de Deus. Na primeira vez que aquela mulher falou, olha os servos do Deus Altíssimo, Paulo podia ter estendido a mão e falado, sai dela em nome de Jesus, Espírito adivinha. Podia ter feito isso. Mas Paulo não falou. Paulo estava orando e vigiando. Tem coisas, querido, que mesmo guiado pelo Espírito, mesmo cheio da graça, mesmo cheio da unção, não é para a gente fazer na hora que a gente quer, na hora que a gente acha que deve ser feito. Porque o nosso ímpeto, quando vê alguma coisa errada, é repreender. O nosso ímpeto, quando vê alguma coisa fora do lugar, é falar que está fora do lugar. Mas observe que Paulo estava indo todo dia ali orar, todo dia aquela mulher falava alguma coisa, todo dia aquela mulher falava, servos do Deus Altíssimo, olha os servos do Deus Altíssimo, lá vai os servos do Deus Altíssimo. E ela não estava fazendo isso porque ela estava cheia de Deus. Ela não estava recebendo uma revelação do Deus Altíssimo. Ela tinha um espírito de adivinha. O diabo entrou na vida dela e não falava nada que não fosse já conhecido. E observe que as pessoas muitas das vezes acreditam naquilo que está patente aos olhos. Elas estão tão necessitadas de um auxílio, tão necessitadas de uma voz que conforte os seus corações, que elas ficam batendo nas portas erradas e elas não percebem que as portas erradas só falam aquilo que elas já sabem. Elas estão tão cegas que elas não conseguem discernir. Então fala alguma coisa, o inimigo, porque o inimigo conhece o nosso passado, o inimigo conhece o nosso presente, o inimigo conhece aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Então ele vai usar essas pessoas para aquecer o coração com aquilo que a gente sabe. Só que a cegueira muitas das vezes não faz com que essas pessoas percebam e elas acabam iludidas pela voz do diabo. E aquela mulher tinha esse espírito de iludir, de adivinha, de ficar falando isso. Então não era Deus que estava usando ela. Paulo estava cheio de Deus. Paulo, toda vez que passava por ali, olhava para aquela mulher e com certeza intercedia pela vida dela. Muitas das vezes nós precisamos ter calma e paciência e esperar a voz do Senhor bradar ao nosso coração. Porque vai chegar o dia, vai chegar a hora que o Senhor vai te impulsionar a falar. Certo dia, Paulo passando por ali de novo para ir orar, e a mulher de novo falou, e ele falou, então em nome de Jesus, ser repreendido todo mal. Caia por terra, espírito adivinho. Então isso, Paulo perturbando, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus te mando que saias dessa mulher, e na mesma hora o espírito saiu. E a mulher ficou sã. E a mulher passou a servir a Deus, e a mulher passou a orar, a estar em comunhão com Deus, porque ela recebeu a voz, ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Porque a todo aquele a quem Paulo se assentava para pregar, a quem Paulo se assentava para falar, recebia de Jesus. E aquela mulher foi liberta. E isso incomodou os senhores dela que lucravam, né? Observe, gente, é tão assim que às vezes para dar um dízimo, para dar uma oferta, todo mundo fala da igreja, fala com o pastor isso, com o pastor aquilo, que está tirando dinheiro, que está fazendo campanha, que é exorbitante. Mas em qualquer outras, né, algumas religiões, para você obter a graça, você tem que pagar. E não é um valor baixo. Cada um com a sua crença, não é? Mas a minha crítica aqui é
Se for na igreja que o pastor estiver falando do dízimo, da oferta, pregando para a sobrevivência do ambiente, é mal falado. Mas em outros lugares, a pessoa vai lá e paga e não sai falando mal. Que é o que acontecia aqui. As pessoas pagavam para ouvir essa mulher adivinhar. E quem tinha o lucro eram os senhores dela. Paulo, guiado pelo Espírito, esperou o tempo certo, repreendeu. E sabe o que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi preso. Observe, queridos. Às vezes você acha assim, estou me ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo a voz de Deus. Você está fazendo tudo certinho. Você ouviu o chamado de Deus, você foi para o lugar que Deus te mandou ir. Você não está falando mais do que o Senhor te mandou falar. Você está vigiando, está controlando a sua língua, está controlando o seu ímpeto. Mas aí você faz uma... E aí é quando você abre a sua boca, você não abre a sua boca para maldizer, você não abre a sua boca para praguejar, você não abre a sua boca para falar nada ao contrário daquilo que Deus diz. Você abre a sua boca exatamente para falar o que Deus disse. E sabe o que acontece? O inimigo se levanta. Mais do que já estava levantado. Todas as vezes que você está sendo guiado pelo Espírito, que o Espírito Santo está se movendo ao seu favor, está movendo a favor de uma grande obra que ele tem a fazer, porque observe que se você for lá olhar no verso 9, está dizendo que aquele lugar precisava de ajuda, aquele lugar precisava da graça, de ser alcançado com a graça de Deus. E é por isso que o Espírito mandou Paulo para aquele lugar. Então, todas as vezes que tem algo grande para acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você é movido por Deus a orar, que você é movido por Deus a buscar, que você pede direcionamento na palavra, que você tenta se calar, que você só fala aquilo que Deus manda falar, parece que o inimigo se levanta ainda mais. Parece que as portas do inferno se abrem, que foi o que aconteceu aqui com Paulo. Ele repreendeu e ele foi preso. Mas Paulo continuou na graça, continuou buscando, continuou orando. E certamente, de repente, ele deveria estar cantando o Salmo 136. O que é que diz o Salmo 136, queridos? Salmo 136 diz o seguinte: que louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Paulo estava preso, impossibilitado, e vejam, ele não estava só preso, ele estava preso, com os pés amarrados, eles foram açoitados, chicoteados, ficaram nus. Basta você se posicionar e falar: eu quero ter uma vida de comunhão, eu quero ter uma vida de adoração, eu quero buscar a Deus, eu quero me posicionar diante de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, que o inimigo se levanta. Paulo estava sendo guiado pelo Espírito. Paulo só estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E o inimigo se levantou. Não contente em colocá-lo na prisão, ele humilhou os servos dele. Por quê? Prender, já estava preso. Foi lá e prendeu o pé, para não se mexer muito. Foi lá e expôs toda a vergonha. O inimigo, ele quer nos limitar, o inimigo quer nos barrar, o inimigo quer nos prender, ele quer evitar que nós falemos de Jesus, ele quer evitar a obra que Deus tem na nossa vida. Porque é que o inimigo se levantou dessa forma ali em Troade, na vida de Paulo, ali em Filipos. Por quê? Porque sabia que a obra era grande, sabia que Lídia ia levantar ali um ministério. Não era só a questão de expulsar o demônio daquela mulher, mas tinha algo grande para se fazer na Macedônia. E o inimigo estava limitando a Paulo, estava barrando a Paulo, estava querendo que Paulo retrocedesse. Falar assim: Paulo chegou naquele lugar manso, humilde, não falou nada demais, esperou o momento certo para repreender, além de preso, foi humilhado e exposto, que é o que o diabo quer fazer com a gente quando a gente está na direção de Deus. Observe que se você estiver soltinho, fazendo aquilo que o inimigo quer que você faça, não ora, não jejua, não busca, nem bota um louvor, parece que o vento nem está soprando. Aí de repente vem algo sobre a sua vida e a gente começa a orar, começa a buscar, você começa a ter mais intimidade com Deus, começa a ter mais comunhão com Deus, aí parece que o negócio fica mais estreito. Você fala, em vez de melhorar, está piorando, porque a obra é grande, porque o poder é grande, porque a graça é abundante, porque Deus tem muito para fazer. E quando Deus
limitar, o inimigo quer barrar, o inimigo quer fazer com que nós desistamos. E veja bem, a gente só não pode parar, porque enquanto Paulo estava preso, exposto, ele estava dizendo: louvai ao Senhor em todo o tempo, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele orava e cantava, preso, amarrado, exposto, humilhado, chicoteado. E quando parecia, porque observe, que a gente só lembra que veio o terremoto e que ele foi solto. Mas alguém sabe o que é um terremoto, gente? Terremoto abala tudo, terremoto cai tudo, terremoto mata todo mundo. Tanto que o versículo fala que o carcereiro ficou tão desesperado, achando que as pessoas tinham fugido ou que tinham morrido, que ele queria se matar. Observe que quando, para soltar a Paulo, para que Paulo fosse solto, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que a salvação acontecesse na vida do carcereiro, para que o carcereiro pudesse levar a palavra para a casa dele, para que o evangelho pudesse ser dissipado naquele lugar, precisou haver um terremoto. Você está achando que está difícil? Está achando que está apertado? Calma, ainda vai vir o terremoto. Ainda vai abalar, ainda vai tremer, porque quando a obra de Deus, quando Deus tem obra, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porque se a gente só dobrasse o joelho e de repente os céus abrissem, oh Deus, louvado seja o Senhor, pode acontecer, pode, mas você ia falar: opa, estou bem de oração, né? Minha oração está maravilhosa, eu oro, acontece. Não, o poder é de Deus. Nós lemos aqui que uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus, e dele é o querer, o operar e o efetuar, e operando Deus ninguém pode impedir. Deus vai te mandar para um lugar, Deus vai te guiar, Deus vai te dar a palavra, Deus vai te colocar no momento certo, e você vai estar fazendo a vontade de Deus, vendo o inimigo se levantar, vendo o inimigo agir, mas não desista, porque Deus ainda vai bradar. E quando o terremoto acontecer, observe que terremoto destrói, terremoto causa morte, terremoto causa terror. Mas nessa passagem, a gente observa que ninguém morreu. Nessa passagem, a gente observa que ninguém fugiu. Porque quando é de Deus, ele sustenta. Quando o terremoto vem da parte de Deus, quando Deus permite, o inimigo acha que vai matar, o inimigo acha que vai ferir, mas o terremoto nem sempre é o inimigo que está mandando. O terremoto é de Deus. E quando o terremoto é de Deus, há salvação. Quando o terremoto é de Deus, a casa é alcançada, a família é alcançada. Se você continuar lendo, você vai ver que o carcereiro recebeu a palavra e a casa dele foi salva. Por quê? Porque quando você ora, quando você louva, quando você permanece, Deus age. E muitas das vezes ele age através do terremoto. Então não desista, não murmure, não pare de orar, não pare de louvar, permaneça, porque é só depois do terremoto que a gente vê o milagre acontecer. Foi assim que aconteceu com Paulo. Nessa missão, Paulo se manteve ali na presença, Paulo se manteve no ouvido, ouvindo a voz de Deus, esperando o momento certo. Ele esperou o momento certo para ir para a cidade, ele procurou lugar para orar, ele não saiu expulsando o demônio, porque ele podia ter feito isso na primeira vez que a mulher falou, mas ele se conteve, ele esperou o direcionamento. Quando Deus falou, pode expulsar, ele expulsou, porque existe tempo certo para todas as coisas, e nós precisamos estar na dispensação do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, não ir aonde a gente quer ir, que foi Paulo não foi onde ele quis ir, Paulo foi onde Deus mandou, não falar no momento que não é para falar, não repreender no momento que a gente acha que tem que repreender, esperar o momento certo para abrir a boca. E mesmo assim, tenha ciência que quando você está na direção do Espírito, o inimigo vai tentar de todas as formas barrar a grande obra e o milagre do Senhor. Mas não desista, louve e cante, porque a benignidade do Senhor dura para sempre.
E se dura para sempre, ele garante que dele é o poder. Só uma vez ele disse, mas foi tanto poder que saiu da voz do Senhor, como nós já ouvimos aqui, que a voz do Senhor é poderosa, que Davi não escutou uma vez. Bradou-se o eco e 2 vezes ele ouviu: o poder pertence a Deus. Esse é o poder da voz do Senhor. Causas terremoto, e quando causa terremoto, é para salvação, é para libertação. Então, se está doendo, tá preso, está limitado, que é isso que o inimigo vai querer fazer, não desista, persista, louve, adore, continue firme. E quando o terremoto acontecer, não pense que é mais dor, não pense que é mais tristeza. Olhe para o céu e glorifique ao Senhor, porque é cantando, é louvando que nós vamos ver o operar de Deus, que nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Se coloque de pé. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós somos limitados, Senhor. Nós vemos com os nossos olhos carnais, mas o Senhor vê, Pai amado, a eternidade. O Senhor conhece o oculto, o escondido. O Senhor conhece a nossa alma, Pai. O abrir da nossa boca antes mesmo de falar, o Senhor já conhece. Pai amado, o Senhor sabe o quão limitado nós somos, mas nós pedimos a Tua graça. Pai amado, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, que nós possamos ser como Paulo, Pai, se mover apenas quando o Senhor pedir para se mover, que nós possamos ir apenas onde o Senhor manda ir, que nós possamos controlar os nossos ímpetos, ó Pai, e falar somente quando o Senhor mandar falar, que o nosso coração, Senhor, seja quebrantado a ponto de, Pai amado, de todas as humilhações e acusações não nos desestimularem, não nos fazer desistir, que nós possamos, ó Pai, permanecer firme, mesmo com dor, mesmo preso, angustiado, mesmo com vontade de parar, que nós possamos persistir, louvando, adorando, orando, buscando ao Teu santo nome, ó Pai, e que nós possamos discernir, ó Pai, o Teu terremoto, o Teu mover, o Teu agir, Pai amado, nas nossas vidas, para glorificar os Teus feitos, Pai, para testificar aquilo que o Senhor tem por fazer. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou, Pai amado, e que nós possamos, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, permanecer, Pai, no chamado, permanecer no Teu propósito, para que se cumpra o Teu querer sobre nós, para que se cumpra a Tua vontade sobre as nossas vidas, para que o milagre aconteça não só, Pai, na nossa vida. O milagre não aconteceu somente na vida de Paulo. Paulo foi solto, Paulo foi liberto, mas pessoas foram salvas, pessoas foram alcançadas. Aquela cidade conheceu o Seu poder, conheceu o Seu milagre. Ó Pai, que seja assim conosco, que através do milagre que o Senhor tem para a nossa vida, que através, Pai amado, da salvação que o Senhor tem para conosco, do livramento que o Senhor tem para conosco, outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam salvas, ó Pai. Este é o desejo do nosso coração, que a nossa vida, Senhor, seja instrumento de bênção para outros, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus.